Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e eu trouxe aqui um devocional para meditarmos na palavra do Senhor Jesus Cristo e também em algumas contribuições de irmãos como Andrew Murray e Jonathan Edwards. Queridos, eu vou hoje falar um pouquinho a respeito de oração e a respeito também do nosso sentimento com relação a Cristo. Amém? Eu quero começar lendo para vocês Lucas capítulo 11, versículo 1. Diz assim: E aconteceu que ele, Jesus, estava orando em certo lugar. E quando acabou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou aos seus discípulos. A primeira coisa que nós precisamos entender é como fica a vida de uma pessoa que leva uma vida de oração, né? A vida no meio ali das outras pessoas, a vida pública daquela pessoa que tem uma vida secreta de oração. Como vai ser? Vai ser uma vida diferente. A pessoa que leva uma vida de oração no seu quarto, ela tem uma vida de testemunho diante das outras pessoas. Ela tem um brilho diferente. E Jesus refletia isso na sua vida pública. Jesus demonstrava esse brilho para as pessoas de sua vida de oração, né? Jesus, ele orava a noite toda, uma noite sim, uma noite não, segundo aquilo que eu aprendi com alguns professores na minha adolescência. E é claro que também outras vezes Jesus orava, né? Nós vemos relatos de Jesus orando na palavra de Deus, diversos relatos. Enfim, isso fazia com que Jesus tivesse esse brilho diferente diante das pessoas, ações diferentes, reações diferentes, né? Falasse coisas diferentes. Então, aquele que ora da mesma maneira que Jesus demonstra essa diferença na vida. Da mesma maneira, hoje, nós podemos demonstrar uma verdadeira santificação ou degradação de acordo com a nossa vida de oração. Se nós temos uma vida de oração, claro, vamos mostrar santificação. Se não tivermos uma vida de oração, vamos mostrar degradação. Os discípulos olhavam para a vida de Jesus e comparavam com as suas. Então, ao comparar, eles perceberam a diferença. E foi aí que surgiu a necessidade deles pedirem, né? Jesus, ensina-nos a orar. Olha, João ensinou seus discípulos a orar. Nós também queremos que o Senhor nos ensine. E Jesus, então, passou a ensiná-los. E o interessante, irmãos, é que nós também temos esse direito de pedir a Jesus que nos ensine a orar. Assim como os discípulos fizeram. E a gente pode olhar lá na frente na vida dos apóstolos e ver o resultado deles terem aprendido a orar e deles terem praticado aquilo que Jesus ensinou, né? O resultado da vida de oração na vida dos discípulos, dos apóstolos. E esse resultado, irmãos, nós também podemos viver se nós agirmos da mesma maneira. Se nós pedirmos, Jesus, me ensina a orar, e a gente praticar aquilo que ele tem ensinado,
E isso vai trazer resultados para a vida da gente. E a gente vai experimentar aquilo que eles também experimentaram. Amém? Essa foi a primeira parte do devocional. E eu quero dizer também sobre um versículo que está em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, que diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Irmãos, eu quero perguntar, e eu gostaria que você refletisse aí, nesse mundo há alguma coisa honesta, justa, pura, amável, de boa fama, que tem virtude, que tem algum louvor? Será que tem hoje, nos nossos dias, alguma coisa que a gente possa pensar que tenha estas características? Ou será que aqui o apóstolo Paulo está falando sobre pensarmos em coisas relacionadas ao reino de Deus? Eu acho que você já tem a resposta, assim como eu também já tenho. Para falar sobre isso, irmãos, eu quero usar um exemplo de uma frase de Jonathan Edwards, que orou pedindo: Deus, grave a eternidade nos meus olhos. O que significa isso? O que significa gravar a eternidade? Qual é o significado desse pedido para Deus? É muito simples, meus irmãos. É viver nessa terra com os olhos fixos no tesouro eterno, com os olhos fixos em Cristo Jesus, no galardão, na herança que nós temos direito, na palavra de Deus. É gravar os nossos olhos, é fixar os nossos olhos naquilo que verdadeiramente importa, naquilo que é eterno e não passageiro. E sabe, meus irmãos, isso é tão necessário para nós, mas é tão necessário porque enquanto nós estamos pensando nas coisas terrenas, nós estamos nos preocupando. Enquanto nós estamos olhando para as coisas terrenas, nós estamos submergindo, como Pedro fez. Mas quando nós olhamos para a eternidade, e é claro que aqui a figura, né, de eternidade é tudo que diz relacionado ao reino de Deus, então nós ficamos bem, nós temos saúde, nós temos uma vida diferente, nós temos paz e até mesmo a nossa oração fica diferente. Irmãos, quando nós pensamos na eternidade, nós pensamos em coisas virtuosas, em coisas muito superiores às coisas aqui. E agora eu quero dar um exemplo da oração. Quando nós estamos em oração, que nós temos o foco no reino celestial, nosso objetivo de oração, por exemplo, para nós, tanto para nós, quanto intercedendo pelas pessoas, nossa oração vai ser no sentido de trazer a pessoa para mais perto de Cristo ou de nós estarmos mais perto de Cristo. Quando nós estamos olhando para as coisas terrenas, a nossa oração vai se resumir a coisas passageiras, a situações do dia a dia. Eu não estou dizendo que nós não devemos orar pelas coisas do dia a dia. Muito pelo contrário, nós devemos sim orar, como Jesus ensinou no Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Coisas semelhantes a estas. Mas eu estou dizendo que a nossa oração pode ultrapassar isso. Nós podemos ir além. Nós podemos
ter a eternidade como foco da nossa oração. Irmãos, o que eu tô querendo dizer aqui é que Cristo, Ele quer formar em nós uma necessidade da eternidade. E se nós ficarmos ali só naquele pedacinho, sabe? Só naquilo que nós vemos com os nossos olhos, nós não vamos ultrapassar isso. Nós não vamos chegar a alcançar coisas maiores. E como cristãos, nós precisamos alcançar estas coisas maiores, porque Cristo quer isso para nós. Deus, o Pai, tem esse desejo para nós. Eu poderia citar aqui inúmeros versículos que falam a respeito disso, como Efésios. Em Efésios diz que o Pai quer que nós o conheçamos. Irmãos, enquanto a gente está orando apenas por coisas terrenas, ou intercedendo pelas pessoas apenas pelas coisas terrenas, nós não estamos intercedendo por isso. Então, irmãos, eu quero convidar cada um de vocês a romper essa barreira e começar a praticar a oração no sentido da eternidade. Por exemplo, nós podemos orar para que o Evangelho chegue até as pessoas. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Isso significa, meus irmãos, que onde o Evangelho chegar, onde as pessoas ouvirem e crerem, serão salvas. Isso é orar com foco na eternidade. Eu vou voltar a dizer, eu convido você a romper essa barreira. Essa barreira de orar apenas pelas coisas que são visíveis. Permita que Jesus te ensine a orar da maneira como Ele ensinou os apóstolos, da maneira como os apóstolos passaram a viver. Veja Paulo na carta aos Colossenses. Meus irmãos, esta carta é uma oração pela igreja. E você pode perceber que Paulo está orando no sentido da eternidade. Irmãos, isso é algo que eu tenho certeza que Deus quer trazer como direção para a igreja nos dias de hoje, para que a igreja possa orar mais, para que a igreja esteja entrando num lugar mais profundo de intimidade com Deus em oração. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Amém? E eu espero que você receba esta mensagem com o teu coração. Amém? Porque muitas pessoas às vezes ouvem uma mensagem como esta e levam como se fosse uma crítica. Não é isso, irmãos, não é uma crítica, mas um convite. E eu creio ser da parte do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja, Senhor, o teu nome santo. Pai, como nós podemos orar e não te agradecer, Senhor, por isso que o Senhor fez nesse conteúdo, Senhor, deste vídeo. Pai, eu tenho certeza, Senhor, da tua direção, porque temos pedido. Pai, ensina-nos a orar. Oh, Pai, glorificado seja, Senhor, o teu nome santo. Então eu peço, meu Pai, neste momento, que o Senhor possa trazer a tua paz que excede a todo entendimento, Senhor, para estes corações, Senhor, que estão aflitos com as coisas que estão acontecendo ao redor. Senhor, ajuda com que estas pessoas estejam olhando para ti, olhando para o alto, não olhando para as coisas terrenas. Que essas pessoas possam fechar os olhos para as coisas terrenas e se debruçar em oração, Pai.
colocando todas as coisas diante de Ti, descansando em Ti e indo além, Senhor, em oração. Senhor, eu peço a Ti, meu Pai, que estas pessoas venham a desejar uma comunhão mais profunda contigo, Pai, e exercer isto em oração, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu peço que o Senhor venha a nos aperfeiçoar, Senhor, quanto à oração. Sabemos que ainda não oramos o tanto que nos convém, com a qualidade que nos convém, Senhor, com a profundidade que nos convém. Mas eu peço, meu Pai, que o Senhor possa nos guiar pelo Teu Espírito Santo a orarmos desta maneira, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma intimidade grande contigo, Pai, para que possamos refletir aos outros a Tua imagem, a imagem de Jesus Cristo. Assim como é o Teu desejo, Pai. A Tua palavra diz que o Teu desejo é que tenhamos comunhão contigo. E nós estamos aqui, Senhor, pedindo isso. Usa-nos, Senhor, na intercessão pelas vidas, Pai. Usa-nos, Senhor, com a eternidade nos nossos olhos. Pai Santo, que possamos orar da maneira como Te agrada, gerando frutos para a eternidade, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos o significado destas palavras e a ter no nosso coração o desejo pela eternidade, Senhor, tanto para nós como para as nossas famílias, como para aqueles que estão lá fora e que não conhecem a Tua palavra. Senhor, eu peço a Ti que o Senhor nos perdoe, Pai, por tanto tempo que perdemos sem orar. Usa-nos, Senhor, poderosamente, Senhor, para o Teu reino, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Se você considera que esta mensagem foi importante, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Deixe também o seu like e o seu comentário, porque estas coisas vão fazer com que a plataforma indique o nosso canal para outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo.